Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estamos hoje aqui começando mais um chat com vocês. Acho que hoje, assim, recorde de audiência total. A gente está muito feliz por isso. E hoje esse webinar é um pouco especial, né? A gente está aqui hoje, como vocês podem ver, está com um convidado bem especial aqui. A gente vai falar de um assunto bem interessante, bem novidade aqui no mundo Jump Cloud e tudo. E antes da gente começar, só me apresentando rapidinho, né? Eu sou o Pedro Vinícius, sou do time de produto aqui da Mac Solution, e eu estou hoje aqui com o Gabriel. Aí eu vou deixar você se apresentar, Gabriel. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Claro, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que também separou um tempinho para ouvir a gente nessa sexta-feira, tá? Vai ser um prazer poder falar um pouco sobre como que o PAN pode se encaixar nesse grande mundo aí da Jump Cloud. Show. E antes, acho que da gente começar a explorar essa parte, queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, da Vault One em si, como que chegou nesse ponto agora junto com a Jump Cloud. Claro, para quem não conhece, Gabriel, eu era da Vault One. Pelos últimos 3 anos eu fiz parte do time da Vault One, e essa empresa ela foi criada para fornecer para o mercado uma solução de PAN focada no segmento SMB, com algumas vertentes de ser uma solução fácil de se usar, com toda a robustez de segurança que os profissionais precisam. Então, o nosso discurso ele era para atender o mercado com a demanda de Privileged Access Management, para quem não conhece o PAN, né, o gerenciamento de acesso privilegiado. E a Valtron ela veio com uma estratégia de inovar nesse mercado, trazer novas tecnologias, manter ali aquele nível que todo mundo espera de robustez de segurança, só que com uma solução mais acessível, com uma solução que áreas fora da TI podem utilizar. Então a gente veio fazendo tudo isso nos últimos 8 anos. E no último mês, né, eu ia falar meses, mas no último mês, na verdade, a gente acabou ali oficializando a aquisição da Vault One pela Jump Cloud. Então a gente vendeu a operação da empresa, né? O produto em si ele não perde toda a tecnologia que a gente desenvolveu. Na verdade, o discurso correto é que agora a Jump Cloud tem um PAN robusto, que já existem pessoas utilizando, já tem um grande número de usuários, e a gente faz parte desse Open Directory que a Jump Cloud sempre menciona, né? De juntar as soluções de MDM, IAM, e agora a gente está colocando ali o tempero do PAN dentro do negócio para fazer com que a empresa que aposte na Jump Cloud ela esteja ciente de que ela não tem nenhuma brecha de segurança. Legal, é muito show. E me fala um pouquinho como que está sendo também a experiência agora de ser como que fala? Jump Cloudian. Jump Cloud, Como né? que está sendo essa experiência? Está sendo uma experiência bem interessante. Confesso que o trabalho é muito grande, mas a satisfação de ver tudo isso acontecendo ela também é imensa. Então, a gente foi muito bem acolhido por todo mundo na Jump Cloud. Foi uma receptividade que eu nem esperava de todos os lados, ainda mais agora por sermos uma empresa que tem... A gente saiu de uma empresa pequena com 10, 15 pessoas para uma empresa com 1.000 pessoas. Então foi uma experiência bem, bem interessante, diferente, mas eu assim, tenho certeza que todos os meus colegas, a gente está adorando toda a receptividade que os próprios colegas que já estavam na Jump Cloud estão trazendo para a gente. Pô, que legal. E assim, gente, um fato, né, bem interessante essa questão de ter uma empresa, né, que nasceu aqui no Brasil e tudo, como você falou, tinha 10, 15 pessoas e ter tido a visibilidade para a Jump Cloud pegar e falar assim, putz, esse produto aqui faz muito sentido, produto que os caras construíram é muito show. Isso aqui para o mercado brasileiro é bem inédito, né? Essa parte de ter uma empresa de fora vindo aqui, principalmente na parte de cibersegurança, né? Não é algo tão comum. Não é algo tão comum. Assim, a Jump Cloud já vinha com o discurso de querer resolver esse mercado que ela não resolvia, porque a gente sabe que identidade privilegiada é um alvo hoje focado dos atacantes. Então, eu como atacante, eu quero uma conta privilegiada, eu quero a conta do Pedro aqui na Mac Solution, eu quero a conta do Bruno, eu quero ter ali um resultado. E num cenário onde só era fornecido MDM, o IAM com provisionamento, exclusão das contas, ficava aquela brecha da conta privilegiada, né? Eu saber tudo que está acontecendo sobre a conta privilegiada. Então, quando a gente começou a mostrar o que a gente tinha,
o discurso ele já foi no automático já. Brilhou os olhos dos caras. Brilhou os olhos, porque, de fato, até da maneira como a gente construiu, ia bem de acordo com o atual cenário, né? As tecnologias, o tempero da inovação. Então, a gente acabou juntando as escovas de dente, né? Sim. E agora a gente tem um produto aí bem interessante para o mercado, que, de fato, a empresa que coloca o Jump Cloud dentro de casa, agora ela está completamente segura. Legal, e assim, um ponto que até a gente aqui da Max Solution pode trazer, antes mesmo, né, de acontecer isso, acho que talvez vocês pensarem, né, nessa questão da aquisição pela Jump Cloud, é que desde quando a gente conheceu a plataforma, a gente sempre falou, né, essa plataforma aqui tem muito match com o Jump Cloud. Assim, ela é muito parecida na questão de usabilidade, é muito simples de implementar quando a gente compara com outras soluções de mercado. Ela entrega o mesmo recurso, só que de uma forma muito mais fácil de implementar. Então, isso muda muito a questão da experiência do usuário final, a experiência do administrador em si, né? E eu acho que isso também deve ter chamado muita atenção, né? Porque o produto, ele meio que já tinha um match bem legal, assim, já com o Jump Cloud, e aí meio que depois só correu para papelada, né? E aí deu tudo certo. Então, parabéns aí para você, para todo o time da Vault, tudo, acho que é uma conquista inédita aí para o mercado aqui no Brasil. Obrigado. A gente está aqui para mostrar que o Brasil só fazer coisa boa também. Né? Exato. Então, antes da gente, acho que, começar essa parte de PAN, a gente está falando, né, da plataforma de ter o IAM, o MDM em conjunto ali, e agora ter a parte de PAN para complementar. A gente sabe, tem aqui no webinar hoje, tem bastante gente, com certeza tem pessoas que já conhecem Jump Cloud, já são do mundo de IAM, já são do mundo de MDM, ou já tem um PAN, mas para a gente colocar todo mundo na mesma página, né, vamos introduzir rapidinho esse tema. Então, quando a gente fala, gente, de IAM, né, a gente está falando toda a parte de gestão de identidade e acesso, né? Então, hoje você tem uma plataforma que consegue concentrar essas duas frentes em conjunto, né, tanto identidade como acesso, faz a diferença total no dia a dia. Então, a gente muitas vezes não vai estar lidando diretamente com o acesso privilegiado, mas você lida com todo o restante dos acessos que você tem na empresa. Então, você oferecer isso para o usuário e oferecer também para a governança da empresa é muito importante. Você tem um local que você, eu sei que aqui todo mundo, eu sei todos os usuários, eu tenho visibilidade disso, eu sei tudo que eles acessam, eu sei com as permissões que eles acessam essas ferramentas, eu sei as ferramentas que estão sendo utilizadas na empresa. Acho que um ponto bem interessante, né, que a Jump Cloud trouxe foi uma outra aquisição que ela fez, acho que foi a última antes da Vault, que foi da parte de gestão de SaaS, que acho que a visão vai se complementando, né? A gente tinha ali gestão de identidade e acesso, e aí a Jump Cloud olhou para o mercado e pensou, mas e aqueles acessos, aquelas ferramentas que o administrador não tem visibilidade? Como que ele faz isso? E aí a Jump Cloud foi lá, encontrou uma ferramenta, né, para fazer gestão de SaaS, descoberta, aquela parte do Shadow IT, e trouxe para dentro da plataforma. E aí agora tinha esse gap ali da parte de gestão de acesso privilegiado, que aí o Gabriel vai falar um pouquinho. E quando a gente fala de MDM, acho que o conceito ali é Mobile Device Management, para quem não conhece, é gestão de dispositivos, não só quando a gente fala móvel, né, mobile, não só dispositivo móvel, né, não só celular, mas também de um notebook, um desktop e às vezes até servidor. Então, o Jump Cloud também concentra essa parte ali dentro, tá? E o legal é que você unifica essas duas coisas. Então, na jornada do usuário, aquela questão do life cycle, desde quando ele entra na empresa, até quando ocorrem as mudanças dentro da empresa, departamento, função, isso acompanha também na parte do dispositivo, às vezes na postura do dispositivo, nas políticas que aquele dispositivo tem. Então, isso tudo fica integrado dentro do Jump Cloud. E aí, Gabriel, agora eu queria entender qual que serão os benefícios assim que o PAN vai trazer nesse contexto do Jump Cloud, de IAM mais MDM, como que ele se posiciona nessas duas frentes? Claro, eu preparei até um conteúdo bem legal para mostrar aqui pro pessoal, que vai ajudar bastante a entender o cenário atual que um usuário tem com MDM, com IAM, com SSO, com o próprio SaaS Management para os administradores, e aonde que o PAN entra nisso. Uhum. Tá? Então a gente tem bastante coisa ali para mostrar hoje, eu tenho algumas topologias que eu quero mostrar, também quero dar um sneak peek ali de como que estão ficando as coisas do novo produto que está se atualizando, né? Então, a gente, dando uma prévia já,
Nós não estamos aqui para alterar completamente a forma como o usuário ele já está acostumado a acessar. Já recebi esse tipo de pergunta do tipo, meu usuário está acostumado a usar o SSO para logar no Salesforce da empresa. A gente está aqui para falar sobre as contas privilegiadas e as contas que elas precisam ser auditadas em um certo nível, certo? Então, quando a gente para conversar com um administrador de uma empresa e ele possui contas, como por exemplo, um administrator no Windows Server, um root numa máquina Linux, o próprio root access da AWS. Contas como essas, elas precisam ser auditadas, elas precisam ser inseridas dentro do PAN e o acesso controlado. Ainda mais se for uma conta muito crítica. A gente pode falar até de uma criação de um workflow para não deixar ela disponível a todo momento, né? Muitas dessas contas são até compartilhadas, né? Exato. Então, muitas vezes você não vai compartilhar, assim, você compartilha uma conta, tá dentro do SSO, muitas vezes você não vai saber quem de fato usou aquela conta. Exatamente. Já no PAN isso é possível, né? O discurso se você tem uma conta em que você precisa auditar o acesso, quando eu falo auditar, eu estou falando sobre acompanhar em tempo real o que está acontecendo, eu estou falando sobre ter um vídeo gravado do que o usuário fez. Esse tipo de acesso que a gente quer abraçar para dentro do Vault One. Então, são auditorias que a gente quer possibilitar o administrador fazer, e tudo isso dentro de uma console de fácil utilização. Exato, e esse é um ponto bem assim, importante que o Gabriel trouxe. É uma pergunta que você recebe com frequência, né? A gente também recebe com frequência, que é essa questão mesmo da diferença mas hoje eu tenho ali dentro do single sign-on os acessos dos usuários, eu vou colocar dentro do PAN e aí não vai acessar mais single sign-on. Então é bem nessa linha que o Gabriel trouxe. Na verdade, você vai colocar a parte de acesso, de fato, você precisa, que é privilegiado, você precisa ter uma auditoria, um acompanhamento muito mais de perto, fazer essa parte de gravação que ele citou e tudo. Isso é muito utilizado, né, para terceiros também. O Gabriel vai trazer vários casos de uso aqui. E aí eu acho que isso vai ficar bem claro. Antes da gente ir para essa parte, eu queria avisar para vocês podem mandar as perguntas aqui, tá? Eu vi que tem algumas já. A gente tem um tempinho reservado para o final para responder todas as perguntas. Então, pode mandar aqui pelo chat ou pela parte de perguntas mesmo, que a gente vai ver tudo junto, tá? Então, você quer começar, então, Gabriel, mostrar? Sim. Eu vou trazer você aqui, então, para a parte principal. E aí, agora, o palco aqui, literalmente, como ele chama, vai ser todo seu. A responsa. Vou trazer para cá. Gabriel já vai compartilhar a tela dele aqui. Maravilha. Perfeito. Bom, pode ligar a sua câmera. Sim, bem lembrado. Assim o pessoal me vê, né? Sei que não vão perder muita coisa, mas tudo bem. Pessoal, o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje? Sobre como que a gente está inserindo o tempero do PAN dentro da infraestrutura da Jump Cloud. Se você já é um cliente da Jump Cloud, vai ficar ainda mais fácil entender com o que eu vou mostrar aqui hoje. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, por favor, é só falar que vai ser um prazer poder ajudar, tá? Esse desenho, essa topologia, ela vai bem de acordo com o que a gente quer apresentar aqui. Então, dentro do ecossistema da Jump Cloud, vocês já conhecem. Existe o MDM para proteger os meus devices, para proteger o device do usuário, né, o laptop do usuário. Esse mesmo usuário ele interage com uma console, onde ele pode fazer SSO com as aplicações web ali que ele interage, né? E para os administradores existe o SaaS Management, né, que o Pedro comentou, para fazer toda a gestão das aplicações. Claro. Deixa eu só ver, gente. Parece que não está dando para ouvir o Gabriel. Posso ligar meu microfone aqui também. Ah, tá. Eu acho que eu sei o porquê. Peraí. Só. Então, acho que o pessoal falou que está normal. Beleza, gente. Obrigado aí pelo feedback. Vamos lá. Então, a gente tem, dentro desse ecossistema, juntando o MDM, juntando a criação das identidades, juntando ali tudo que o usuário tem à disposição para utilizar, o PAN.
E eu gosto de começar esse discurso mostrando onde que o PAN ele vai entrar dentro desse cenário. O usuário que está dentro da console da Jump Cloud, ele está utilizando ela para fazer os acessos, para fazer o SSO, para poder autenticar em tudo ali que ele precisar, vai chegar algum momento, dependendo do cargo daquele usuário, que ele vai precisar interagir com alguma conta privilegiada, certo? E é a partir daí que o PAN vai entrar. Então, o usuário ele vai usar a console da Jump Cloud para poder chamar o PAN. E tudo que está configurado dentro do PAN, liberado para aquele usuário, é o que ele vai poder interagir, é o que ele vai poder se conectar. Então, vamos dar como se fosse um zoom aqui nessa topologia e falar mais abertamente sobre o PAN. Esse cenário aqui, ele resume completamente o que acontece nos bastidores quando um acesso é feito. Então, o usuário, ele interage com dois principais pontos, né, que a gente fornece ali na infraestrutura. O Vault One Platform é a console web onde ficam centralizados, de fato, os recursos privilegiados que a empresa configurou. O usuário ele chega até essa plataforma a partir da console da Jump Cloud, com certeza ele pode fazer isso. E junto com essa console, existe um item extremamente importante ali, que é o Vault One Connector. O Vault One Connector, ele é um Jump Server que atua entre a máquina do usuário e os recursos ali da empresa. Ele cria uma ponte segura entre esses recursos e ele é responsável e tem como objetivo ali alguns pontos principais, como autenticar o usuário. Ele não vai expor a senha para o usuário, ele não vai deixar o usuário ter a possibilidade de interagir com aquela senha. Ele vai isolar aquela conexão, porque a máquina do usuário ela não vai mais ter a conexão direta com o recurso da empresa, então ele vai ter que passar pelo Vault One Connector. Na visão do recurso da empresa, por exemplo, um servidor, aquele servidor está recebendo uma conexão remota vinda do Vault One Connector. Isso dá até para explorar algumas regras de rede aqui que a gente pode brincar um pouquinho, como evitar movimentação lateral, né? Atacante ali sai de uma máquina vai para outra. Dá para explorar bem essa parte de regra de rede. Mas um dos outros objetivos também do Vault One Connector é prover a auditoria. Então, ele me permite gravar o acesso, ele me permite acompanhar tudo que o meu usuário está fazendo. Então, como o Pedro reforçou, né? A gente não quer trocar todos os tipos de acesso que o usuário está fazendo ali no dia a dia. A gente quer que quando o usuário precisa interagir com algum tipo de conta privilegiada, ele vai vir aqui e vai passar pelo Vault One, tá? Simplesmente. Então, sobre a topologia, Gabriel, acho que um ponto legal como vocês sabem, o Jump Cloud é SaaS, né? Então a plataforma ali é 100% em cloud, você recebe o ambiente pronto, vamos dizer assim, a gente provisiona o ambiente, você recebe pronto. Rápido de configurar e você está usando. Como que é essa parte do Vault One? A gente sabe que tem bastante soluções de PAN, né, que às vezes você precisa ter on-premise e tudo. Como que funciona? Eu sei que tem um conceito de SaaS híbrido, né? Explica um pouquinho. Claro. Primeiro de tudo, para entregar um projeto de PAN, a gente precisa falar sobre duas coisas, a plataforma e o Vault One Connector. Tá? A plataforma, como o Pedro comentou, é um SaaS, então é super tranquilo, rápida a configuração, questão de minutos ali já está disponível para vocês. A outra parte da implantação de um projeto de entrega de PAN é o Vault One Connector. O Vault One Connector, adentrando um pouco mais nele, é uma máquina, é um servidor, e ele precisa ficar disponível em algum lugar. Tem cliente que instala o Vault One Connector nas redes, nos data centers da empresa, por exemplo, eu tenho lá 5 VPCs diferentes, eu vou instalar um Vault One Connector em cada VPC, por exemplo. Então, eu instalo o Vault One Connector no meu ambiente e eu permito, através de comunicações de rede, né, ou às vezes até o uso de uma VPN, por exemplo, ou se quiser substituir a VPN, usar o Vault One Connector, aí tem vários casos de uso que a gente já vai comentar sobre. Mas eu tenho ali o Vault One Connector sendo instalado dentro da minha infraestrutura e o meu usuário se comunicando diretamente com ele e a partir daí eles comunicando com os recursos da empresa, né? E a instalação do Vault One Connector ela é muito simples. É uma máquina que vai ser disponibilizada e em questão de minutos a gente vai instalar ele usando uma única linha de comando. Então é bem rápido o processo de implantação. Também pode existir cenários onde clientes eles não querem instalar o Vault One Connector na infra deles, aí a gente pode conversar internamente sobre oferecer isso através de um serviço, né? Aí entra um cenário que completa o SaaS, né? Sim. Então a gente informaria ali para aquele cliente que está chegando um IP específico e esse IP vai ser centralizado as conexões dos usuários, né? Então dá para dar uma boa explorada aí, mas o ponto importante que todo mundo precisa entender é que eu preciso do Vault One Connector para ele ser a minha forma de autenticação
para ele ser o meu pilar na auditoria e para eu não expor nada ali para o usuário que eu não queira expor. Sim. Né? Então, vocês viram, esses têm os dois recursos principais. Então, o Vault One Platform, que é SaaS, igualzinho hoje vocês vê no Jump Cloud, e o Connector, que é tudo isso que o Gabriel explicou, e basicamente ele é o que faz a conexão com a sua infra local, ou que vai permitir você fazer parte de gravação e etc. Então é um recurso, é um item bem importante da topologia, se não um dos mais, né? E acho que um ponto legal é que tem muitos clientes que têm múltiplos, né, connectors. Sim. Você não precisa ter um só, se for o caso. Vamos supor que você tem ali, você quer fazer conexões, né, com servidores que está dentro de contas AWS 100% apartadas, e você precisa auditar o acesso às duas contas, a serviços que estão dentro dessas duas contas. Você pode ter dois conectores dentro de uma mesma plataforma, né? Então, sim. Isso é um ponto bem legal para garantir escalabilidade e tudo disso, né? A gente tem um cliente que ele tem, por exemplo, múltiplas regiões de rede, né? Nossa, ele tem acho que uns 20 connectors, alguma coisa assim. Tem cliente que em uma única rede instala pelo menos 2 para criar um cenário de H entre eles, né? Então, as possibilidades aqui elas são amplas, pessoal. Quando a gente fala de rede, dá para brincar bastante aqui, mas o ponto importante é entender o conceito dele, a importância do Vault One Connector e que os meus usuários vão passar por ele para fazer a autenticação. Tá? Um outro ponto extremamente importante, que também faz parte do Vault One Connector, e esse é talvez o nosso maior diferencial técnico, né? Afinal, nós somos os únicos que nós temos isso. Tá? Dentro do Vault One Connector, existe uma feature chamada Web Shield. Tá? Eu gosto desse. Ou Web Shield é o nome comercial, o nome mais bonitinho. Né? Gosto do nome também. É um nome bem, bem legal para um conceito de tecnologia que a gente desenvolveu e instalou dentro do Vault One Connector, né? Chamado Remote Browser Isolation. Né? RBI aí para os mais íntimos e também para quem já é um pouco mais antigo de casa, Browser in Browser. Né? Algumas pessoas podem conhecer isso. Nós temos um objetivo aqui bem simples, pessoal, que é o quê? Isolar as conexões web que o usuário faz dentro do Vault One. Então, eu, como um usuário, se eu precisar fazer um acesso, e esse acesso vai passar pelo Vault One, eu vou, primeiramente, passar pelo Vault One Connector. O Vault One Connector, com esta tecnologia chamada Web Shield, comercialmente falando, ele vai emular um navegador dentro do meu próprio navegador, né? Ele vai virtualizar ali um ambiente para mim, vai isolar o meu acesso, utilizando o meu próprio Google Chrome aqui, sem afetar a minha experiência de utilização, e vai me permitir fazer a autenticação dentro daquela aplicação web que eu pedi, sem expor a senha para mim, e também gravando tudo o que está acontecendo. Então a gente tem ali possibilidades amplas quando a gente fala de isolar a sessão web, né? E esse é um dos casos de uso que eu quero trazer aqui hoje. E tem uma forma até de fazer que a pessoa nem sabe, né, que está dentro de um browser, né, dentro de outro browser. Fica bem transparente assim para o usuário final. Acho que isso é bem legal e vai totalmente de encontro ao que a gente falou, né, que a experiência do usuário final é muito importante, né, nesse ponto. Um outro ponto que eu acho bem legal, que é um grande diferencial da Vault, nessa parte de PAN, é de acesso a servidores, né, para desenvolvedor, né. Hoje, o que acontece muito, que a gente vê com outras plataformas, isso a gente ouve de clientes, tá, de outras plataformas que vêm procurar uma solução para isso, que é aquele caso de você ter um time de desenvolvimento muito grande que precisa acessar servidores, mas eles não querem acessar pela web, abrindo um navegador, abrindo uma sessão de terminal e indo lá perdendo todos os atalhos que ele criou no terminal, todo o terminal personalizado que ele criou, ou todas as conexões, né, que ele cria, salva naqueles softwares, né, de gerenciamento de sessão, SSH e etc. E a Vault tem um grande diferencial que ela permite o desenvolvedor continuar usando, né, tendo a mesma experiência no terminal dele personalizado ali e tudo, garantindo produtividade, e sem comprometer a parte de segurança. Então ele ainda assim usa o terminal dele, mas tem todo acesso gravado, ele não tem acesso na credencial, então acho que isso é um ponto bem importante quando está avaliando uma solução de PAN, porque muitas vezes o seu acesso crítico, a maioria deles muitas vezes vai ser feito por esse time, né? E aí você vai, assim, não vai proporcionar uma experiência legal para esse time, ou às vezes o produto dentro da empresa ele está fadado a não ser utilizado. Exato.
E, na verdade, uma das maiores preocupações que a gente, com certeza, a gente aposta muito em segurança, a gente aposta muito em oferecer features robustas, né? Só que a gente se preocupa muito com a experiência do usuário. Muito, muito. Por quê? Eu, como gestor, eu não posso pegar ali a solução mais robusta e entregar na mão do meu usuário e atrapalhar a vida dele, né? Eu já ouvi muito e já tive essa experiência também em outras casas de o usuário recebeu ali uma instrução de que ele tem que usar uma tecnologia, aquela tecnologia é muito robusta, atrasou a vida dele e ele começou a bypassar ela, né? Uhum, exato. Então, a gente desenvolveu tudo isso daqui pensando nisso, de Uhum, entregar toda a robustez, segurança que a empresa precisa, atender os requisitos de mercado e tudo isso em uma solução que é fácil de usar, né? A gente gosta exato. de brincar que dentro do Vault One, dentro do PAN, né, em si, do Panda Jump Cloud, né, o usuário não precisa fazer um MBA para poder mexer na ferramenta, Uhum. né? Então é É bem um, importante dizer isso. sim, esse ponto que você trouxe de você cada vez você complica mais a vida dos usuários para a parte de segurança, às vezes para você cobrir um gap, você coloca uma ferramenta, você às vezes vai fazer o usuário criar outros gaps, né, de segurança que você não tinha, ele É, vai tentar explorar de toda forma possível, então é um ponto bem importante. exato. Já que a gente acabou dando um sneak peek, né, já vamos adentrar logo de uma vez nos casos de uso em si. Eu separei aqui alguns dos principais casos de uso que a gente acaba lidando no dia a dia, né, que a gente acaba recebendo de cliente. Então, onde que eu posso usar o meu PAN? Como que eu sei que eu devo contratar um PAN? Né? Onde que o PAN ele se encaixa? Né? E aqui, óbvio que não dá para a gente falar sobre todos os casos de uso hoje de PAN, mas eu trouxe os principais, né, ali que a gente acaba vendo bastante no dia a dia. Eu quero comentar um pouquinho sobre eles aí com vocês. Então, já deixo uma frase que se você está lendo um caso de uso desse, você não tem um PAN e você acha, putz, eu preciso remover meu VPN, vem conversar com a gente. Uhum, Estamos aqui te esperando. exato. É, falando sobre o primeiro deles, gravação e auditoria. Né? A gente já comentou agora há pouco que quando o acesso ele passa pelo Vault One Connector, né, ele passa dentro do PAN, ele me permite gravar tudo que está acontecendo. Então, isso daqui serve para responder aquela pergunta que eu tenho certeza que muito administrador já recebeu. Fulano, você sabe o que aconteceu durante o acesso que o ciclano fez? A gente veio aqui para responder essa pergunta. Então, se o usuário fizer um acesso em um website, um servidor, um banco de dados, qualquer tipo de recurso que eu marquei para gravar, o Vault vai gravar em tela tudo o que aconteceu, eu vou poder saber e ter auditoria de tudo aquilo que o usuário fez. Tá? Então, é um caso de uso extremamente importante. Se você sabe que você precisa gravar o que o teu usuário está fazendo, vem conversar com a gente. Remover as credenciais privilegiadas. Isso aqui é um termo bem legal e até controverso de se falar, né? Mas é bem interessante. Quando a gente fala de remoção da visualização da credencial, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, muita gente aí do mercado conhece cofres de senhas, né? Uhum, E não está errado. Eu uso um cofre de senhas pessoal para mim mesmo. Se eu tenho um cofre de senhas dentro da empresa, aí eu tenho um possível problema quando eu lido com a credencial privilegiada. Por quê? Os meus usuários eles estão usando o cofre ali que eu comprei para guardar as senhas do dia a dia deles, os sistemas que eles utilizam ali, tranquilo. Mas se eu tenho um cofre para hospedar uma senha privilegiada, por exemplo, eu já vi gente guardando senha de servidor dentro de um cofre, né? Uma senha que é compartilhada entre 15 pessoas. Né? Quem me garante que aquele mesmo usuário ele não vai entrar no cofre, pegar aquela senha que está compartilhada com a equipe dele e vai salvar ela num bloco de notas? uhum, E ou vai até compartilhar com um terceiro, né? Se eu tenho algum tipo de falta de visão sobre isso, eu já não tenho aquele ambiente de zero trust que eu queria, né? Então, quando a gente fala de zero confiança, né, a aplicação do zero trust em si, a gente precisa remover a possibilidade do usuário ter que interagir com a senha privilegiada, né? Eu não quero impedir o trabalho dele, pelo amor de Deus. Eu quero que ele continue trabalhando, só que ele não pode ver a senha que ele está mexendo. uhum, Afinal, é uma senha que é importante para mim. É uma chave que é importante para mim. É uma string de banco de dados que é importante para mim. Então, eu não quero expor esse tipo de dado com o usuário, e esse é um caso de uso extremamente importante. Né? A gente vem para reforçar os cofres de senhas ali que a empresa está utilizando, só que tudo que for privilegiado, não vamos expor para o usuário, porque eu não confio nele. E eu não sim. recomendo confiarem. Né? Uhum.
É uma frase que eu gosto muito, vocês falaram uma vez, que é que a ideia, né, da Vault é não compartilhar senhas, né? Mas Ah, sim você sim, compartilha o acesso. é uma frase que a gente fez num evento, se eu não me engano, Ah, assim, eu gostei. não Bem legal. compartilhe senhas, compartilhe acessos, né? Exato, vai 100% nisso aqui que você está trazendo, né? Você não vai compartilhar, você não precisa compartilhar mais a credencial. Ele vai conseguir acessar o recurso com aquela credencial, mas ele não vê. Na verdade, você está só compartilhando o acesso, né? Para ele Exato. chegar naquela ferramenta, enfim, naquele ambiente. Então, eu acho essa frase perfeita, assim, para descrever isso. E, enfim, dá para a gente também falar bastante sobre VPN, afinal a gente fala sobre acesso remoto, né? Não tem como não falar sobre acesso remoto e não mencionar VPN. Eu tenho certeza que muita gente, quando algum usuário fala sobre, putz, eu preciso trabalhar de casa, ou algum terceiro fala sobre acesso, vai pensar, pô, vou entregar uma VPN para aquele usuário, né? E ele conecta na minha rede. Só que se eu fizer somente isso, eu também tenho vulnerabilidades ali. Todo mundo conhece vulnerabilidade de VPN, é importante mencionar alguma delas, como Uhum. o usuário está livremente ali autenticado na minha rede, né? Ele pode fazer movimentação lateral ali à vontade, né? Eu não tenho o meu ambiente de Zero Trust estabelecido, se eu só estou compartilhando VPN. Uhum. Então, isso aí não é nenhuma novidade para o mercado, né? Então, como que o PAN ele pode ajudar a trabalhar a VPN, né? A gente tem dois cenários que eu gosto de comentar bastante, que é o quê? O Remote Access Without VPN, que é a gente remover a VPN de fato da empresa. Então, eu consigo fazer com que o usuário não tenha que usar a VPN para se comunicar remotamente, tá? Dá para fazer isso. Eu utilizo o Vault One Connector como a ponte principal de acessos, crio ali uma regrazinha de NAT no meu ambiente, ele controla toda a conexão. Só que existem empresas que elas não querem tirar a VPN, tudo bem, nada contra, afinal eu sei o quanto estressante é fazer um projeto de VPN. Nesses casos, a gente entra como a segurança a segurança ali que a VPN não tinha. Né? Então a gente entra para dar ali aquele tempero de segurança na VPN, aplicar o conceito de Zero Trust, e aí o que eu vejo na prática, né? Eu vejo o pessoal entregando VPN para os usuários e com aquela VPN, aquele usuário consegue chegar até o IP, até a máquina do Vault One Connector, né? E a partir daí o Vault One Connector controla as conexões. Só que é muito importante, nesse cenário, não só entregar VPN, permitir que o cara chegue no Vault One Connector e tá resolvido. Eu também tenho que prestar atenção em criar certas regras de comunicação para evitar a movimentação lateral. Uma dessas regras de firewall restringir o acesso remoto das máquinas. Então, se eu tenho lá um grupo de máquinas X, eu vou no meu firewall, na minha rede, permitir que somente o IP do Vault One Connector chegue até aquelas máquinas. Então, tome cuidado quando você for trabalhar com a VPN, porque não é só entregar a VPN e permitir que o usuário chegue até o Vault One Connector. Tem que olhar para a segunda camada da conexão também. Tá? E um ponto até sobre isso de uso de VPN, o que a gente vê também no mercado, nossa, a gente vê isso direto, assim, é que a gente muitas vezes implementa o Jump Cloud e aí o cliente ele pede muitas vezes para adicionar regras, né, de condicionais pelo IP da VPN. A gente fala assim, pô, beleza, sem problema nenhum, mas você tem aplicação que precisa da VPN para chegar via VPN? Não, eu uso essa regra só para garantir que a pessoa está da máquina corporativa, porque aí eu sei que ela tem um cliente de VPN e está conectado. E beleza, é válido. Só que uma vez que você tem ali no Jump Cloud, por exemplo, a parte de Device Trust, você já vai de encontro a essa parte de conseguir remover a VPN, se esse é somente o seu caso de uso. Você garante que está numa máquina corporativa, e aí você junta isso ainda com a questão do Vault, usando o connector, né, para chegar no recurso, putz, você fecha muito, você fecha todo o cerco ali, né, você garante um Zero Trust muito melhor aplicado, e você também não precisa mais depender do uso de VPN, que é aquele, né, famoso caso de uso de, putz, caiu minha VPN e eu tô com a empresa inteira parada, porque estava todo mundo pendurado na VPN. Então, acho que é importante também avaliar se o seu caso de uso, às vezes você usa aquela VPN always on só para isso, ou se você tem, de fato, uma necessidade. E aí, talvez, se for por conta de rede e tudo, aí o Vault consegue resolver, né, já junto do Connector. Resumo da ópera, chama a gente que a gente ajuda. Exato. Quando a gente fala de
o Browser Shield, né, o Session Isolation, é aquela funcionalidade do Web Shield que eu mencionei. Então, a gente tem a possibilidade de isolar as sessões web. Então, o conceito aqui é, se você tem interesse em garantir que o teu usuário, quando ele validar com alguma credencial privilegiada, ele esteja isolado, você não queira que ele baixe arquivos, nem não faça download, nem upload, você não quer que ele tenha a possibilidade de compartilhar cookies, que a sessão fique salva no cache do browser dele. A gente resolve todas essas dores com o isolamento da sessão web dele. Então, eu tenho ali uma autenticação sendo feita em um browser apartado, só que eu não estou afetando a experiência do usuário. Ele continua usando ali. Eu acho muito complicado o discurso de você ter que forçar o teu usuário a usar um browser seguro, né? Uhum. Tudo bem, é legal o conceito de browser seguro. Já usei o Brave por muitos anos, mas um usuário que não é da TI, que está acostumado ali o Chrome, que salvou todos os favoritos dele bonitinho, tá ali todo dia usando o Chrome. Esse cara ele não vai querer, ele vai tentar bypassar a tua solicitação. Então, a gente veio aqui para mostrar que dá sim para ter um ambiente seguro na navegação web, né? Principalmente com as credenciais privilegiadas. E o PAN veio para mostrar, o nosso PAN, né, veio para mostrar que isso dá para se resolver. E nós somos os únicos do mercado que tem um browser isolation embarcado. Fazer a possibilidade de criar regras dentro dos meus acessos, isso ajuda demais o administrador, que a gente já sabe que não tem muito tempo disponível no mercado, né? Então, o cara ali tem que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo, já é um pouco complicado, e a gente veio aqui para mostrar que regras bem definidas, regras já criadas, vai ajudar muito o teu dia a dia, tá? Então, dentro do PAN, a gente consegue implementar regras de controle de acesso. Então, eu tenho ali um ativo que é muito importante, por exemplo, uma máquina Linux que é muito importante para o meu ambiente. Eu não quero que o usuário tenha acesso nela livremente. Eu consigo criar uma regra de que quando alguém precisar interagir com aquela máquina, eu tenho que aprovar essa solicitação. Então, eu valido o acesso geralmente é tangível por data e hora, né? E a gente permite que aprovadores validem essa solicitação ou não, né? Gabriel, antes de você ir para o próximo item, claro, deixa eu até responder uma pergunta aqui que tá bem votada aqui, que é da Verônica, sobre se a gente vai ter uma prévia, né, uma quick demo sobre o Vault. Claro. E vamos ter sim, então fiquem até o final, que acho que tá bem pertinho, tá? Tá bem próximo, mas vamos ter sim, tá? O Gabriel vai mostrar na prática como funciona. Com certeza, vai ser um prazer. Então, quando a gente junta, né, essa parte de permitir controle de acesso, utilização de políticas, eu tenho ali o meu ambiente já totalmente configurado e eu, como administrador, fico mais tranquilo no meu dia a dia e vou conseguir focar ali naquilo que eu preciso. Então, dentro do PAN, eu consigo ter roles bem granulares, eu consigo criar. Eu vi ali esses dias um usuário, esqueci o nome dele, que ele criou uma role, né, criou uma permissão que foi atribuída a uma pessoa, que a pessoa não pode fazer nada na plataforma a não ser ver alerta. A pessoa só está vendo alerta ali. Então dá para ser bem granular em cima disso. Falando de alertas, eu posso explorar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem alerta comportamental, alerta de tudo que está acontecendo dentro da plataforma. Então eu achei bem interessante esse caso de uso aí, que dá para ser granular a esse nível. Tá? Isso é um ponto bem importante. Essa granularidade de acesso. Exato. Numa ferramenta como o PAN é essencial. Extremamente. E você comentou, Pedro, sobre um caso de uso que obviamente seria mencionado aqui, que não dá para não deixar de falar, que é acesso de terceiro, né? Que empresa hoje não tem um terceiro, um fornecedor, ou às vezes até uma cadeia de supply chain ali interagindo com a rede da empresa, né? Se vocês forem parar para analisar, ainda mais aqui no Brasil, os últimos anos, vocês vão ver muito acesso de terceiro que ocasionou um ransomware dentro da empresa. Né? Por quê? Porque o acesso de terceiro, geralmente eu entrego uma VPN para o cara, geralmente o cara tem acesso direto à senha do meu recurso, ali que ele está mexendo, às vezes a senha de um banco de dados, e eu não tenho controle. Né? Afinal, às vezes a regra da empresa não se aplica à regra daquela outra empresa terceira. E o PAN, ele tem que ser o pilar de acesso de um terceiro dentro do ambiente da minha empresa. Às vezes esse cara sai da empresa, né? Você nem fica sabendo, porque você não gerencia essa parte. Eu não mando no RH daquela empresa, né?
Então, eu tenho ali a possibilidade de usar o PAN para controlar e ser a ponte de acesso de todos os meus terceiros. Tem uma empresa que eles utilizam um conector somente para terceiros autenticarem. Por quê? Uhum. Quando o terceiro for bater naquele conector, o conector ele só tem acesso àquilo que os terceiros podem ver dentro da empresa. Então tem um acesso bem segregado ali. E obviamente, tudo sendo gravado, tudo sendo auditado. Então, não compartilhem com o terceiro de vocês o acesso livre ao ambiente. Afinal, eu não dou a chave da minha casa para o meu vizinho, né? Sim. Eu recebo ele, mas só se eu estiver junto. Prestador de serviço, né? Exato. É a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Não deem a porta da empresa a porta da chave ali, a chave da porta da empresa de vocês pro terceiro sair, entrar à vontade, né? Façam isso de uma maneira controlada dentro do PAN, tá? Outra coisa que também vai de acordo com a parte de gravação, que é o Real Time Session Monitoring, eu permito que o meu administrador acompanhe em tempo real tudo que está acontecendo, né? A gente começa ali a aplicar um pouco de mais proatividade na segurança. Então eu consigo saber, literalmente, o que meu usuário está fazendo durante o acesso, né? Eu estou vendo o vídeo ali daquele acesso. Tudo isso aí é muito legal. E ajuda muito, ajuda muito. E dá para você suspender o acesso dele em tempo real. Exato. Você começa a olhar, ver que ele está fazendo alguma coisa que não estava planejado. Sim. Ou, por exemplo, eu precisei dar acesso de um parceiro meu na minha conta AWS e o time verificou que ele começou a acessar algum recurso que não deveria, às vezes por erro, ou às vezes mal intencionado. Você vai lá, corta o acesso dele e cai na hora. É bem legal, assim. Exato. E hoje existem 3 níveis de acesso. Existe um nível, 3 níveis de desconexão, na verdade. Existe um nível onde eu só desconecto o usuário e ponto. Existe um nível onde eu bloqueio o meu usuário por um tempo, né? Vou bloquear por 60 minutos ou algo do gênero. E existe o nível onde eu desativo o meu usuário. Porque, se eu tô vendo que ele tá fazendo uma besteira, eu não vou deixar só ele desconectado, ele pode conectar de novo a todo momento, né? Exato. Vou ali, bloqueio ele, às vezes desativo, dou um pescotapa ali nele e volto, né? Então é isso, então é bem importante. E um outro segmento que não são todas as empresas que exploram, não são todas as empresas que têm um caso de uso, mas é muito importante comentar, é sobre API. O quão uma API não é explorada hoje por um atacante, né? Existem empresas que têm segredos sendo transacionados por API a todo momento, né? A todo momento. Tem uma empresa ali que comprou o Vault One só para proteger as APIs da companhia, nem está usando o acesso de servidor nem nada do gênero. E isso é muito importante, por quê? Eu tenho ali aplicações que se comunicam via API com um banco de dados, eu tenho uma aplicação que manda um dado de um usuário meu para uma outra aplicação via API. Então eu tenho API ali rodando a milhão, ainda mais se eu tenho um ambiente de DevOps dentro de casa, né? Então o Vault One ele pode ser utilizado como uma central de gerenciamento dos segredos das APIs, né? Então eu tenho ali tudo dentro do ambiente seguro, o acesso controlado e auditado, e se o meu usuário precisar fazer algum acesso num código-fonte de alguma aplicação, por exemplo, ele não vai mais ver a credencial daquele banco. Sim. Né? É um exemplo bem clássico, né? Aí que muita empresa sofre, que são credenciais hard-coded, né? A gente resolve isso, tá? De uma maneira bem simples. Isso aqui você provavelmente vai acabar usando bastante um ponto importante que o pessoal às vezes pergunta. Você vai usar bastante a API, né, do Vault One para fazer essa parte. E a API do Vault é bem robusta, né? Então, a gente tem muito cliente que usa já a API do Jump Cloud e o Vault também tem toda a parte de API, é bem robusta, você consegue fazer praticamente tudo, né, na ferramenta, se você quiser automatizar processos. Então, isso é bem interessante. Consegue integrar em parte de ferramenta de ITSM para automatizar algum processo. Exato, automatizar alertas, envio de alertas. Então, é bem legal mesmo. A gente tem um cliente que eu achei bem interessante o caso de uso dele, não está escrito aqui, mas vale a pena comentar, que ele utiliza toda a área de AWS para ser a parte de instâncias dele, né? Todas as VMs eles estão dentro da AWS. E eles criaram uma integração lá que foi super básica, mas bem robusta ao mesmo tempo, que é quando um usuário cria uma instância nova, essa instância é cadastrada automaticamente dentro do Vault One. Sim. Já com toda a chave, que eles só usam Linux lá, com SSH com key, né? A chave já está toda cadastrada lá, a instância já está toda disponível dentro do Vault One, a partir do momento que o status da instância muda para running. Então, já vai lá para dentro do Vault,
E a regra de rede já está configurada dentro daquela VPC para aceitar conexão remota vinda somente do IP do conector. Então o cara cria uma instância dentro da AWS e aquela instância só pode ser acessada via Vault One. Né? Então é um bloqueio, um tipo de bloqueio aí, né? É um bloqueio, não é, né? Porque você não bloqueia o cara de acessar, assim, mas eu controlo o acesso. Mas você controla o acesso. Exato. E, enfim, o próprio Pedro comentou bastante aí, né? A Jump Cloud já tinha um portfólio bem robusto para segurança de identidades, envolvendo MDM, IAM de uma maneira geral, para falar sobre SSO, para entregar ali tudo que o usuário precisa para trabalhar no dia a dia. E faltava aquele tempero do acesso privilegiado, que é o que a gente veio para fazer. Então, dentro do Vault One, a gente consegue entregar tudo e atender todos esses casos de uso que a gente comentou. E tem bastante coisa vindo aí. Tá? Isso aqui foi só um sneak peek aí. Tá? Sim. E assim, não posso perder um momento, né? Mas fazer o jabá aqui da Mac Solution, se você precisar de ajuda nessa parte de PAN, tudo, com a Vault, a gente consegue ajudar vocês. Como eu falei, a gente é parceiro da Vault já quase 2 anos, né? Acho que vai fazer, mais ou menos. Então a gente já conhece bem o produto, antes mesmo de vir para dentro da Jump Cloud, então a gente também consegue ajudar vocês nessa jornada. Tem mais alguma coisa, Gabriel? Tem a parte do... Até perguntaram já, vamos fazer um sneak peek agora aqui, né? prometi, né? A gente prometeu, né, Verônica? Sim. Não tem como fugir. Com certeza. Brincando. Então, o que eu queria, para finalizar aqui, pessoal? Dar uma prévia para vocês, de uma maneira bem superficial, como funciona a visão de um usuário que utiliza o Vault One, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma plataforma de demonstração que a gente costuma utilizar, e essa plataforma de demonstração é aquela plataforma SaaS que a gente comentou na topologia, tá? Aquela plataforma SaaS que o usuário ele pode acessar via a console da Jump Cloud, né? Via SSO, tá? Eu vou fazer um acesso um pouquinho diferente, não vou usar a minha console da Jump Cloud, vou usar uma coisa ali que nem todo mundo conhece, chamado usuário e senha. O famoso usuário e senha, né? Nós temos MFA para todo tipo de acesso. Então, eu, por exemplo, aqui, eu preciso validar no meu Authenticator App, né, a minha validação. Então, deixa eu pegar o códigozinho. Hoje em dia, MFA já não é mais diferencial, é um pré-requisito. É um pré-requisito, né, de toda tecnologia. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu abro o MFA, tá faltando sempre 5 segundos para acabar, eu tenho que ficar esperando. Não vai dar tempo de digitar, né? Aí. Então, depois de fazer a autenticação em si, essa é a console que o usuário ele interage, tá? Vocês estão vendo hoje, nesse exato dia 6 de junho, uma console que vai passar por algumas mudanças, a gente está ficando cada vez mais parecido com a console da Jump Cloud. Então, visualmente falando, vai ter algumas mudanças, mas tecnicamente falando, a gente segue com a mesma robustez, tá? Existem alguns tipos de interações que o usuário pode fazer aqui dentro, tá? Começando pela parte de websites que eu comentei. Então, se o meu usuário ele for uma pessoa que ele precisa interagir com algum tipo de console web que lida com uma conta privilegiada, eu posso simplesmente vir aqui dentro da área de websites, procurar o site que eu quero acessar e me autenticar. Vamos fazer um exemplo da console da AWS. O que eu tenho aqui? O meu administrador ele já cadastrou esse site para mim, atribuiu com o meu usuário e ali eu posso fazer toda a minha conexão normalmente. Então eu venho em ações, conectar, seleciono a credencial ali que foi cadastrada para mim, eu já estou sendo até informado que a sessão remota foi marcada para ser gravada, tá? LGPD tá aí, pessoal, não dá para esconder do usuário não. Então se eu clicar em conectar, é agora que vem a mágica, né? Agora que vem o tipo de autenticação por parte do Vault One. Eu estou passando nesse momento pelo meu Vault One Connector. O Vault One Connector, ele emulou um browser dentro do meu navegador, está fazendo a autenticação aqui agora. Então, se vocês forem reparar, essa URL aqui é a URL do Vault One Connector, não é uma URL da AWS, né? Então, eu estou até escondendo a URL que eu estou acessando na visão do usuário, né? E para confirmar a minha autenticação, eu configurei lá na AWS um MFA. E ao invés de usar um outro MFA, eu estou usando o do próprio Vault One. De novo, eu tenho sempre uma sorte de pegar o código sempre acabando. Sempre acabando. Mas, enfim. Foi bem rápido, mas assim, o usuário e senha foi preenchido automaticamente, né? Foi preenchido automaticamente. O Gabriel não precisou fazer nada, tá? Nenhuma ação. Ele só abriu a página e aguardou mesmo. Exato. Ser preenchido. E eu tô aqui na AWS, que vocês já conhecem, só que eu não vi a senha, eu como usuário, e ao mesmo tempo o meu trabalho não foi afetado. Eu posso vir aqui começar a trabalhar normalmente, tudo que me interessa. Só que como eu estou usando um ambiente isolado,
existem algumas vantagens ali de segurança que vale a pena serem comentadas, né? Como, por exemplo, DevTools. Se eu abrir o DevTools do meu navegador, reparem uma coisa, eu não consigo interagir com nada daquele site. Eu estou 100% isolado aqui. Se vocês sofrem na empresa de vocês com o usuário salvando senha em navegador, por exemplo, também resolvemos isso. Por quê? Porque eu estou normalmente isolado. Se vocês sofrem com o usuário compartilhando cookie com terceiro, resolvemos isso também. Eu não consigo interagir com a parte de extensões aqui. Para o meu navegador, ele não entende que eu estou fazendo uma sessão web aqui. Então, eu estou de fato 100% isolado. Tá? E tudo sendo gravado, né? E tudo sendo gravado também. Se eu entrar com uma conta administradora, eu posso acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Tá? Inclusive, vamos fazer isso com maneira de exemplo. Então, eu vou agora, eu loguei com uma conta de usuário, né, com poucas permissões, e agora eu vou logar com uma conta admin, para vocês verem alguns exemplos de auditoria ali, né? Passar pelo MFA também, mesma coisa, sem muito segredo. Ó, que vocês viram, o Gabriel usou já outro método, né? Outro tipo de MFA, né? Usou Passkey. A gente tem integração com FIDO2, então qualquer tipo de Passkey que seja compatível com FIDO2 pode ser usado aqui, tá? E aí, vamos fazer um outro exemplo, que é o quê? Eu vou me conectar agora na console da Jump Cloud. Afinal, a console da Jump Cloud Admin é uma conta privilegiada, tá? Exato. Não se esqueçam disso. O estrago ali pode ser grande. O estrago que vazar uma conta admin da Jump Cloud pode ser muito grande. Então, vou fazer a autenticação padrão ali. Vocês viram que o usuário ele foi autenticado automaticamente. Eu não pus a mão na senha, né? E agora eu estou pegando o código lá que eu configurei. Eu estou pegando um código no meu celular, mas eu poderia colocar esse código para ser dentro do Vault One também, como eu fiz na AWS. Então, nesse momento, eu estou conectado aqui na minha conta da Jump Cloud, né? Sem muito segredo. E reparem uma coisa interessante. Nesse momento, eu estou mostrando o navegador da Vault One. Então, esse em cinza aqui é o browser da Vault One, pessoal. Eu não posso fazer nada nele, é tudo controlado aqui. Eu não posso instalar extensões, eu não posso fazer nada. Nem a parte de passwords eu posso interagir. Então, não tenham mais dor de cabeça com o usuário salvando senha dentro do navegador. Isso dá para bloquear URLs, né? Dá para bloquear URL. Permitir somente algumas, tudo é bem legal. Exato. Assim. E a partir do momento que o meu usuário já está aqui, se eu voltar para a visão de administrador, né, nessa outra conta que eu loguei, eu vou ver aqui, ó, tem alguém conectado. Deixa eu ver o que o Gabriel está fazendo. Né? Então, eu posso vir aqui na área de conexões e ver ali em tempo real tudo que está acontecendo. Né? Eu tenho ali o Live Session disponível para o meu usuário. Tá? E como o Pedro comentou, eu posso desconectar, eu posso derrubar o usuário. Dá para dar uma boa explorada ali no que eu posso fazer. Tá? Eu só vou desconectar, não quero bloquear o meu próprio usuário. Né? Então, se eu voltar aqui agora, eu fui desconectado. Vocês viram que é praticamente instantâneo, né? Instantâneo. Tem que ser, né? Tem que ser. Tô vendo ali o usuário fazendo uma besteira, derrubo ele antes dele fazer a besteira, né? Então, isso como funciona na interação de websites em si, né? Tem ali o fluxo de aprovação que a gente comentou, né? Então, eu não deixo o usuário disponível para conectar, eu posso bloquear o acesso dele, eu posso deixar o acesso dele bloqueado, a não ser que ele me mande uma solicitação com data e hora, né? E Sim. A data e hora é literalmente data e hora. Então, o tempo de duração do acesso, tá? Bem simples. Esse é um ponto bem importante, assim. Isso tá chegando dando um spoiler, né? O pessoal tá chegando ainda da Jump Cloud, na parte de single sign-on, mas aqui no Vault a gente já tem essa parte implementada. Todo de workflow, né? Você consegue ter múltiplos aprovadores e tudo, então já tá bem robusto, assim, né? Exato. E tudo isso funciona, pessoal, tanto para servidores quanto para website, para banco de dados. O conceito é o mesmo. Eu faço autenticação aqui normalmente. Eu não lembro se esses ambientes estavam funcionando, tá, pessoal? Mas vamos fazer um teste aqui. Mas enfim, eu faço uma conexão normal. Ó, tá conectada essa máquina. Então eu já liguei nela, não vi a senha, eu posso trabalhar aqui normalmente e pronto. Né? Bem simples. E tem toda a parte de keylogger também. Toda a parte, sim, eu sei tudo que está acontecendo, o que o usuário digitou, tô vendo o vídeo também, se eu quiser abrir o Live Session. Isso funciona para máquinas Windows também, eu posso me conectar remotamente. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? A utilização de protocolos padrões do mercado, RDP, SSH, Telnet, VNC e por aí vai. Tá? Ó, tinha alguém mexendo nessa máquina aqui. Enfim. Então, essa é a linha de pensamento, né? E mesma coisa para banco de dados. Eu, como usuário, eu posso me autenticar num banco, né? Normalmente, sem ver a senha do banco. Afinal, como você mesmo comentou, Pedro, o desenvolvedor é um usuário privilegiado, né? E a gente precisa proteger esse usuário. Então, ó, nesse momento, estou conectado num banco, não sei a senha desse banco, mas eu posso vir aqui e fazer o
minhas queries, né? Normalmente, tá? Quero dar uma de malandro aqui, vou ser demitido. Vou dar um delete ali. Não posso. Eu criei uma regra para bloquear ações que envolvam o comando delete num banco de dados, por exemplo. Isso aqui é mega importante. Mega importante. E outra coisa, nesse momento eu bloqueei o comando, né? Ele não pode ser executado, mas eu gerei um alerta também, tá? Então, se eu tiver até integrado num CIEM, esse alerta pode ser consumido pelo um CIEM também, para ficar mais robusto. E é um alerta que eu posso criar em termos de níveis de severidades diferentes, né? Um alerta emergencial, um alerta crítico e por aí vai, tá? Eu recebi um e-mail já até pitou aqui, falando que o usuário Gabriel, ele tentou dar um comando que está na lista de comandos não aprovados, né? E para finalizar, um outro ponto extremamente importante, que é a parte de administração, se eu vier aqui em Audit Logs, eu vou ter a possibilidade de acompanhar tudo o que está acontecendo em termos da plataforma, ou seja, eu sei o que os meus usuários estão fazendo aqui dentro. Se o meu usuário vir na parte de idiomas, por exemplo, isso vai gerar um log aqui para mim. Então, literalmente, todo log que o usuário faz aqui dentro fica disponível dentro da área de Operation Logs. Só que uma outra coisa importante é o Session History. Afinal, eu quero saber tudo que o meu usuário fez durante uma conexão. Então, eu tenho aqui um menu disponível que me permite fazer diversos tipos de filtros. Por exemplo, eu quero saber o que o meu usuário fez mês passado, né? Sem isso daqui, eu não vou lembrar. E eu não vou também ter o dado ali específico do que aconteceu. Então, aqui, eu posso explorar muita coisa. Eu posso vir aqui e falar, me retorne todo tipo de conexão que o Gabriel fez, por exemplo, em banco de dados, né? Então, eu tenho várias opções para explorar, inclusive essa que eu acabei de fazer aqui, né, agora há pouco. Se eu apertar para ver os arquivos, eu vou ter a possibilidade de ver o vídeo da sessão, né? Então, eu tenho ali o vídeo disponível. Então, isso daqui é o que me resolve a minha vida em termos de dado, né? Porque agora eu sei o que o meu usuário está fazendo. E eu tenho ali também o comando sendo registrado, tá? Inclusive o comando que foi bloqueado pelo Vault1. Enfim, dá para explorar bem, exportar para relatórios. E repare uma coisa, ó, o blocking rule lá do comando delete me gerou um alertazinho aqui, né? Então, se eu quisesse interagir com o meu usuário ou explorar mais, eu poderia fazer. Então, enfim, tentei dar um overview de uma maneira geral, Pedro. O Vault1 dá para se explorar muito mais coisas em si, né? Sim. Mas o importante a gente veio para entregar um PAN dentro do portfólio da Jump Cloud e para permitir que todo o acesso privilegiado seja controlado. Sim, não, foi Esse é o nosso objetivo aqui. Sensacional. Agora que a gente tem bastante dúvidas. Assim, vamos lá. Depois dessa baita explicação, apresentação sobre o Vault, acho que foi a ferramenta, assim, eu sempre gostei dela, ainda mais agora com a carinha do Jump Cloud, aumentou um pouquinho o nosso amor pela ferramenta aqui, mas eu acho que esses são casos de uso, assim, o Gabriel trouxe casos de uso que a gente normalmente vê, né? Então não é aquele caso de uso, nossa, extremamente específico, que você vai ver somente em empresas específicas. Às vezes se você parar para pensar, você muitas vezes tem isso aqui, principalmente esse caso de terceiros, né? Terceiros é um dos mais comuns, assim, que a gente recebe. E aqui vocês viram como é fácil, né, usar. Então, o Gabriel fez o acesso muito rápido, viu o log muito rápido, achou o vídeo, filtrou, né? Então, acho que essa parte é bem importante. Já vi os dados de uma sessão que eu acabei de fazer, já. Exato, isso fica disponível quase instantâneo, né, na plataforma. Então, vamos para as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui a primeira. Deixa eu voltar a gente aqui pro... sim, deixa eu parar então. Pro main stage. Aí, voltamos. A primeira pergunta é do Gabriel. Deixa eu colocar ela aqui. Como será a introdução da Vault1 no Jump Cloud? Será uma feature dentro da plataforma, como o SaaS Management, ou será um portal à parte? Não sei se você já tem um vislumbre disso, vocês já planejaram algo. Cuidado que eu assinei um NDA. Então... Sim. Sempre em NDA. Sim. Assim, nesse momento, eu vou falar o momento atual, né? Nesse momento, a gente tem plataformas separadas. Então,
Vocês conhecem a console da Jump Cloud como a console ali do usuário e também tem a console de administração, mas enfim, a console da Jump Cloud como um todo, né? Tudo que envolve o acesso do PAN, hoje, ele precisa ser utilizado da console da Vault One, tá? Hoje. Nós temos alguns planos ali no mercado de construir agora como uma única família, né? As integrações mais robustas possíveis para ajudar a vida do usuário, né? Então, hoje, o principal foco é o quê? O usuário, com a conta da Jump Cloud, ele loga dentro da Vault One e a partir daí ele vai fazer todo o acesso que ele precisa, tá? E a partir daí a gente vai explorando mais integrações, por exemplo, criação de identidades, eu crio identidades dentro do Jump Cloud, essas identidades vão para dentro do Vault One de uma maneira automatizada. Então, eu quero, assim, pensem de uma maneira bem criativa, porque tem muita coisa boa vindo aí, tá? Hoje, a realidade é essa, né? Eu uso a conta da Jump Cloud para autenticar dentro do Vault One e a partir daí faço o acesso privilegiado, mas tem muita integração bacana vindo aí. Enfim, vocês vão ficar bem surpresos. Não, show. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui eu já vi que é difícil de responder, hein? Essas são as boas, então. Acho que ela é igual a que a Verônica mandou, que é a do Rafael. É possível, através do PAN, garantirmos que por algum filtro permita apenas que o Slack corporativo acesse uma API do serviço N8N, que é como se fosse, eu não sei se você conhece o N8N. Então, ou seja, meio fazer um túnel para que a API não fique exposta. Então, acho que eu entendi que é consumir o recurso ali, né, usando, talvez colocando essa API dentro do Vault. Não sei. Ele teria que colocar o segredo, ele tem que entender primeiro como que é a forma de autenticação dessa API, né? Dá para fazer isso, ele teria que colocar esse segredo dentro do Vault One e utilizar uma API que a gente tem lá dentro do nosso diretório para fazer essa comunicação. Tem um caso de uso bem parecido que um cliente nosso faz, que eu acho que vai resolver a tua vida porque ele já está até pronto já. Que é o quê? Tem lá um usuário que ele interage dentro do Salesforce com outro programa, que eu esqueci o nome, acho que era Stripe, se não me engano. E esse usuário, ele manda dados entre o Salesforce e o Stripe e tem algumas regras de validação, onde tem que respeitar certos controles para ele conseguir enviar aquele tipo de dado. E esses controles é utilizado uma API do Vault One. E quando ele passa pela API do Vault One, aí sim que ele pode se comunicar dentro do Stripe. Então, acho que vai na mesma linha de pensamento. Né? Assim, com a API, dá pra gente explorar muita coisa aqui. Pelo que eu entendi aqui, tava até pensando na pergunta de novo, eu acredito que seja porque a API do Slack, do N8N, para ele poder fazer as automações. Sim. E aí, dessa forma, ela fica exposta dentro da plataforma, e eu entendo que aí sim, acho que iria exatamente no caso que você trouxe. Exato. Isso é parecido com o credencial hard-coded, na verdade. É quase igual ao credencial hard-coded. Provavelmente seria adicionar uma etapa a mais no fluxo do N8N para acessar a API do Vault One, consumir a chave. Exato. E essa chave está dentro do Vault. Exato. Então, resolveria. Eu acredito que esse seria o caminho. Exato. Vamos ver mais uma aqui. O pessoal tá ativo, não? 5 horas na sexta. Tá, você vê? No contexto de compliance e auditoria, quais facilidades essa integração traz? A gente já falou um pouquinho aqui, mas pode complementar. Claro, quando a gente fala de compliance, a gente tem que parar para analisar requisitos. Né? Compliance, eu quero ficar dentro do meu compliance com o quê? Compliance com a ISO 27001, compliance com a LGPD, com a GDPR, se eu for da área da saúde lá nos Estados Unidos com a RIPA. Então tem várias opções. É importante dizer que o Vault One é PCI DSS, né? Dá para explorar bem aqui. É importante dizer que essas leis de compliance, certificações, SOC, todas elas mencionam a respeito de credencial privilegiada ou até mesmo da própria gestão de credenciais. Tá? A ISO menciona até compartilhamento, né, das credenciais como elas são auditadas. Tá? Então, o PAN, ele ajuda muito, mas muito as empresas que precisam ficar em compliance com certas regras de auditoria. Tá?
Inclusive, nós temos um documento atualizado para ISO 27001, versão 2022, que mostra quais são todos os controles que o nosso PAN ajuda a resolver, Putz, é bem legal. parcialmente e também totalmente. Então tem lá até uma porcentagemzinha que a gente pode compartilhar depois aí com vocês. Mas é importante dizer que cada regra de compliance, cada lei de compliance, cada certificação, praticamente todas mencionam gestão de segredos. E a LGPD até tem pilares falando sobre a autenticidade dos dados, né? E o controle em cima deles. Então a gente precisa falar que o PAN, sim, ajuda as empresas a ficarem em compliance com certas normativas, ou às vezes até ajudam a manter ali a atualização daquelas normativas. Tá? Então, tem uma aqui agora do Wesley. O PAN permite cada um ter a sua credencial exclusiva. Como o usuário não terá o acesso à senha, fico imaginando como ele usará na prática essa credencial. Se for uma credencial única, como é possível saber que foi o usuário X que utilizou? Então, acho que cai naquele caso, talvez, de ele tem a credencial dentro do PAN, e ele tem a credencial de acesso ao PAN, tem as credenciais dentro do PAN, e tem aquele caso das credenciais compartilhadas, né? Como que funciona esse cenário? Sim. É importante dizer que, Wesley, primeiro, obrigado aí todo mundo, você pela pergunta, todo mundo aí pelas perguntas. É importante dizer que todo o acesso feito com credenciais dentro do Vault One, não importa se é uma senha que só você tem acesso, não importa se é uma senha que um grupo tem acesso, a gente acabou não mostrando a parte de compartilhamento, né, de controle de access control, ali, access management, né, na verdade, mas dá para ser bem granular quando a gente fala de controle de acesso. E não importa para a gente quem é que está fazendo ali o tipo de acesso no tipo do recurso. Tudo é auditado. Então, ali no final, não sei se você reparou, Wesley, mas eu dei um sneak peek na tela de Session History, né, de histórico de conexões. Dentro dessa tela, eu tenho o dado de o usuário que fez a conexão e qual foi a senha que ele utilizou. Tá? Então, eu consigo ser bem granular em níveis de auditoria para pesquisar o que os meus usuários eles estão fazendo. Tá? E em termos de o que eles estão fazendo, eu me refiro a conexões que foram executadas, às vezes algum comando que o cara deu ali que está bloqueado, como eu fiz, né, por exemplo. Então, não importa se tem alguma credencial ali específica daquele usuário ou ela é compartilhada. A gente vai entregar para você o dado de que aquele usuário ele fez uma conexão usando aquela credencial, usando aquele dispositivo, na hora tal, no dia tal, no mês tal, no país tal. E aí a outra parte da pergunta foi se o PAN permite cada um ter uma credencial exclusiva, né? Sim, eu tenho clientes sim, que ele tem lá um servidor Linux X. E dentro desse servidor Linux tem a credencial do fulano, do ciclano, do beltrano. E essas credenciais já são existentes, elas foram cadastradas dentro do Vault One, e eu compartilhei cada uma com o seu respectivo usuário. Por quê? Porque cada uma tem um nível de permissão diferente. Sim. E aí, dentro do Vault One, eu sei que o ciclano, ele de fato usou a credencial do ciclano. Né? Então, eu tenho todo esse tipo de dado. Então, dá para cada um ter a sua exclusiva também, com o seu próprio nível de segregação. Isso é muito utilizado para usuários que não querem, por exemplo, liberar o acesso root a todo momento. Então, eu compartilho com o Pedro ali uma senha que ele vai poder trabalhar, mas se ele precisar usar o root, ele tem que usar a senha Pedro X. Né? Então, dá para ser bem exclusivo aí também. Até, acho que exemplificando esse cenário, pegando aquele cenário que você mostrou, por exemplo, de acesso no Jump Cloud, na AWS, imagina que tem uma conta ali de TI que é compartilhada dentro do Jump Cloud, entre alguns usuários, e aí vocês usam, ela tem algum motivo ali, ela existe, ela é compartilhada entre 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm acesso no PAN, você vai ter um recurso, né, chamado lá Jump Cloud, por exemplo, Jump Cloud Admin. Esses 5 usuários vão ter acesso nessa mesma conta de serviço. Quando ele acessar essa conta, o PAN, para o Jump Cloud não vai saber de fato quem está acessando. Né? Na console do Jump Cloud só vai aparecer lá que tal pessoa com IPX acessou aquela conta e fez tal ação, os logs vai mostrar normal ali, foi a conta de TI que executou tal ação. Só que no lado do PAN, vai estar lá que quem usou aquela conta dessa vez foi o Gabriel. Sim. E aí vai ter toda a gravação ali de acesso que o Gabriel fez usando essa conta que é compartilhada.
Se eu acessar a conta, vai estar lá falando que eu usei aquela conta naquele horário X e assim vai, que é toda aquela parte de auditoria. Então, esse caso de uso como eu falei, um dos mais comuns, né, Mais de compartilhamento de comuns. credencial, principalmente se é credencial crítica, né, em acesso crítico, O você resolve com importante, esse cenário. o importante é dizer que tudo isso se resume a access management, né, gerenciamento de acesso e tudo mais. Uhum. Então, é fácil fazer todo o gerenciamento de acesso no Vault One, ainda mais sendo um cliente de Jump Cloud e sendo um cliente que já usa o IAM, né? Então dá para a gente explorar bem ali esse cenário. Boa. Então, deixa eu ver, acho que tem espaço para uma última pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher uma aqui. Eita, bastante coisa. Tem uma aqui, ó. Acho que essa aqui é para o futuro. Acho que essa aqui vai vir para o uso futuro. É do Thiago. Poderemos utilizar a Vault One como condição para acesso a uma aplicação dentro do Zero Trust da Jump Cloud? Eu imagino que lá dentro do Zero Trust tem as condições de Device Trust, tem as condições de Sim. IP, né, e Sim. etc., PDMFA, e aí acho que ele quer saber se vai dar para ter uma condição assim, o acesso para essa aplicação, a condição é que seja via Vault, acho que Sim, é seria nesse igual caminho. quando a pessoa abre a console da Jump Cloud, tenta clicar numa conexão para fazer um SSO, só que aparece a mensagem de erro porque ele não está num device da empresa. Isso, Né? não está um device gerenciado, etc. Não é algo agora, mas é algo que já está nos planos já. Então, vamos ter essa parte, acho que vai ser bem legal. Vai, com certeza. E eu acho que tem uma última aqui que consigo responder rapidinho. Como vai ficar o licenciamento com as duas ferramentas conjuntas? Esse aqui o cenário vai variar, né? Tem clientes já de Jump Cloud, já tem um contrato ativo, então provavelmente vai ter uma forma de licenciamento diferente. Tem os novos clientes, né? Que vão ser clientes somente, por exemplo, Vault One. Então vai variar caso a caso, tá? Você não é obrigado a comprar tudo, né? Exato. É importante dizer isso. Pra gente, pessoal, pode ser que existam algumas mudanças vindas aí no licenciamento. Hoje a gente precisa saber o número de usuário, Ronaldo. Então, fala pra gente quantos usuários você precisa que tenham acesso ao PAN e a gente entrega a plataforma para você. Exato. O primeiro ponto de partida é esse. Assim, diferente, por exemplo, do Jump Cloud em si, da parte de IAM, né, e MDM, que você fala assim, a gente pergunta quantos usuários você tem na empresa, né, que você vai por dentro do Jump Cloud, normalmente você vai colocar praticamente todo mundo. Quando entra no cenário de PAN, a pergunta muda, né, quantos usuários você precisa né, gerenciar acesso privilegiado, quantos usuários acessam recursos críticos? Esses usuários vão para dentro do PAN, muitas vezes não serão todos, ou outras vezes pode ser que sejam todos, né, dependendo do core da empresa. Mas é isso. Gente, alguma última pergunta? Se alguém tiver alguma coisa aqui, manda no chat. A gente tem aqui 10 segundos para isso. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que hoje foi recorde de audiência. É um prazer assim, imenso ter todo mundo acompanhando a gente aqui. A gente agradece muito. Aqui a Mac Solution, agora, né? Não só Vault, né? Jump Cloud agora. Tudo Jump Cloud, muito. Exato. São só as áreas diferentes, produtos diferentes, só isso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a parte de PAN, né, sobre como isso vai funcionar junto do Jump Cloud, tudo, fica à vontade para entrar em contato aqui com a gente da Mac Solution. A gente pode marcar uma conversa em conjunto, pode chamar o Gabriel também para trazer outros casos de uso. Dá para a gente fazer demo, né, fazer POC. Um ponto bem legal é que, como a gente falou, né, as POCs e tudo é muito rápido assim, de fazer. Provisiona um ambiente de comércio no mesmo dia já está tudo pronto para começar. De fato. Então, isso é um ponto bem legal, assim, de vantagem que a gente tem nessa agilidade. Então, gente, muito obrigado para todo mundo. Se inscreve aqui, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem e acompanhar os próximos webinars. E dando um spoiler, eu já estava conversando com o Gabriel, né? A gente vai ter mais alguns em conjunto, uns bem legais. Assim, eu gostei do formato. Vamos trazer bastante conteúdo para a galera aí, né? Isso. A gente tem alguns bem legais de segurança para trazer junto do PAN, mostrar esses casos de uso meio que na prática. Então, acompanhe a gente aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo.
E é isso, gente. Então, muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Imagina. Obrigado, Jump Cloud, aí pela presença. E até a próxima, gente. Obrigado, pessoal, aí que separou um tempinho para ouvir da gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só falar.